Retomando, então, os trabalhos do dia 15 de junho de 2021, amanhã do dia 15 de junho de 2021, a gente vai adiantar os processos da tarde desse dia, iniciando pelo item 9, conselheiro André Severo Chaves, recorrente é Atlantic Níquel Mineração Limitada, item 9, tá? Com a palavra o relator. Bom dia a todos. Bom, esse processo trata de direito creditório. O contribuinte interpôs recurso voluntário contra a acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade. Nesse caso, o contribuinte transmitiu o PERDECOMP, em que declarou possuir crédito de pagamento indevido a maior de IR-fonte, rendimento de trabalho assalariado, no valor total de R$ 49.224,23. O crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF, no valor de R$ 261.970,37, referente ao período de apuração de abril de 2010 e foi recolhido em maio de 2010. A unidade de origem emitiu despacho decisório, indeferiu o crédito sobre o fundamento de que o DARF fora localizado, mas encontrava-se integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. Resignada com o despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de conformidade, alegando preliminarmente a nulidade do despacho decisório por vício substancial. No mérito, argumenta que ao rever a apuração do IR-fonte em favor dos seus funcionários, verificou que o valor devido era de R$ 212.746, sendo que havia realizado um pagamento a maior de R$ 49.224,23, que é o valor do crédito. Que tal equívoco ocorreu devido a um erro no sistema de processamento da folha de pagamento, que apesar de ter corrigido o procedimento em sua contabilidade, a requerente se ouvidou de retificar a DCTF do período para informar o valor correto do IR retido na fonte, apurado em abril de 2010, e alega que o mero erro no preenchimento das declarações não pode ser a razão para indeferimento do crédito pleiteado. Ao julgar o caso, a DRJ inicialmente afastou a preliminar de nulidade do despacho decisório, argumentando a validade do ato na modalidade eletrônica e que não houve cesseamento do direito de defesa. No mérito, aduz que consideram-se devidos os valores considerados em DCTF, exceto se o interessado lograr comprovar ter incorrido em erro em seu preenchimento, mediante documentação hábil e legítima em atenção ao princípio da verdade material. Vale ressaltar que a prevalência do princípio da verdade material não transfere o ônus à prova, e no caso da postulação do direito creditório recai ao contribuinte. Alega que decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar necessariamente instruídos com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de pagamento indevido de IR-fonte, que seja comprovada a regular apuração do débito devido no período, bem como sua quitação. Que os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a apuração corretamente escriturada, sujeitando-se à comprovação documental para a aferição da certeza do crédito pleiteado. E tendo sido constatada a integral utilização do DARF em litígio, restringindo-se a contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento a maior sem trazer quaisquer documentos ou livros contábeis fiscais que comprovem sua ocorrência, o despacho decisório ora guerreado não merece reparos. Cientificada a decisão de primeira instância, a contribuinte apresenta novamente a argüia preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, reitera a existência do crédito, alegando, nas suas palavras, que a decisão da DRJ não merece prosperar, haja visto que, embora a DCTF do período tenha sido preenchida de forma equivocada, os documentos adjuntos demonstram de forma inequívoca a existência de saldo credor em favor da recorrente. Com efeito, os DARFs anexados ao presente recurso comprovam todos os recolhimentos do IR-fonte realizado pela recorrente no mês de abril. Por meio desses DARFs, é possível comprovar o pagamento a maior realizado pela recorrente nessa competência, haja vista que o valor apurado relativo às retenções na fonte de imposto de renda no período foram inferiores aos valores recolhidos via DARF, a recorrente junta ainda a DIF, referente ao ano calendário de 2010. Subsidiariamente, a recorrente argumenta que, caso este egrégio conselho entenda que os documentos juntados ao processo não sejam suficientes, que deve ser reconhecida a necessidade de realização de diligência, já visto que cabe ao fisco verificar as alegações do contribuinte. É o relatório, presidente. Partindo para o voto, conheço do recurso.
Quanto à preliminar de nulidade do despacho decisório, eu adotei as razões de decidir da DRJ e complemento ainda que, ao contrário do alegado pela recorrente na peça recursal, quando se trata de direito creditório, cabe ao contribuinte um ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Assim sendo, não merece guarida o argumento de que, abre aspas, a Receita Federal estaria obrigada a analisar toda a escrituração da recorrente e, para que as compensações não fossem homologadas, teria ainda de demonstrar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e calcular os valores que entenderiam devidos. Fecha aspas. Até mesmo porque o artigo 142, citado pelo recorrente, trata de lançamento de crédito tributário, que não é o presente caso. Regido, portanto, a preliminar de nulidade. Mérito do direito creditório. Como relatado, o crédito pleiteado trata de suposto pagamento devido a maior de R-fonte. Verifique-se que, desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte apresenta alegações demasiadamente genéricas para justificar o pagamento indevido, argumentando basicamente que recolheu o valor maior e que deixou de retificar a DCTF. Como se vê no acordo recorrido, a DRJ claramente expressou a necessidade de comprovação do erro no preenchimento da DCTF com documentação hábil e legítima. Contudo, mesmo tendo sido alertada pela autoridade julgadora, a recorrente continuou com as mesmas alegações genéricas, apresentando como documentos adicionais apenas os DAFs do período e o extrato de DIF do ano calendário de 2010. Ora, como já indicado desde o despacho decisório, o DAF foi localizado, entretanto, utilizado integralmente em débitos declarados pela contribuinte. A apresentação solta de DAFs nada comprova. A DIF apresentada pela contribuinte, também sem nenhum cotejo com a peça recursal, aparentemente só apresenta inscrições na lista de pagamentos efetuados a prestadores de serviço da recorrente. Sequer consta a informação de retenções de trabalho do assalariado, objeto da lide. Ora, se a recorrente alega ter realizado pagamento a maior de R-fonte sobre a folha de salário, caberia indicar sobre quais rendimentos assalariados esse pagamento se deu de forma indevida, com uma justificativa plausível e apresentar a documentação demonstrando a correção do equívoco. Entretanto, o que se vê no presente caso são alegações genéricas acompanhadas de documentação inapta, o que não se permite verificar nem a existência de indícios do crédito pleiteado. Ressalto sempre que é entendimento uníssono deste órgão, que quando se trata de direito creditório, o ônus da prova recai ao contribuinte, conforme a aplicação subsidiária do artigo 3731 do CTN. Assim sendo, não tendo a recorrente apresentado elementos hábeis a demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado, a decisão recorrida deve ser mantida. Também rejeita a realização de diligências por considerá-las prescindíveis ao caso e concluo por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, negar de provimento. Como voto, presidente. Ok. Alguma dúvida, senhores? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso. Item 12. Conselheiro André, Atlantic Níquel Mineração Limitada. Presidente, o item 12 é bem semelhante ao item anterior. A diferença é que o crédito, em vez de ser IR fonte de trabalho assalariado, é remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica, no valor total de R$ 2.960,50, referente a um DAF recolhido, um DAF de R$ 30.305, referente ao período de apuração de novembro de 2010, e recolhido em 20 de setembro de 2010. Também foi indeferido pelo fato do DAF estar completamente alocado aos débitos da contribuinte. Os argumentos de manifestação de inconformidade são basicamente os mesmos. O contribuinte alega que cometeu um erro de forma genérica, alega ter retificado a DCTF. A DRJ, da mesma forma, faz a preliminar de nulidade e também ressaltou a importância de apresentação de documentação hábil a comprovar o equívoco. O recurso voluntário, o contribuinte apresenta os mesmos argumentos também do processo anterior, alega que junto o DAF e a DIF do período,
e subsidiariamente requer também a realização de diligências. Então, passando para o voto, conheço do recurso, rejeita a preliminar de nulidade com base nos mesmos argumentos, e no mérito, basicamente, também apresenta os mesmos argumentos, diferindo apenas essa parte que eu grifei de azul, pelo fato da origem do crédito ser diferente. Eu falo que a DIF apresentada pela contribuinte também sem nenhum contexto com a peça execução só demonstra as retenções declaradas pela contribuinte, mas não comprova qualquer equívoco que tenha ocasionado o indébito. Se a recorrente alega ter realizado pagamento a maior de R-fonte sobre a remuneração de serviço prestado por pessoa jurídica, caberia indicar sobre quais serviços esse pagamento se deu de forma indevida, com uma justificativa plausível e apresentar a documentação demonstrando a correção do equívoco. Então, continuo com os mesmos argumentos também, pela inexistência de provas que permitem verificar a existência do crédito. Então, rejeito também a realização de diligências e concluo por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento. É como voto, presidente. Ok. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Luciano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 13 e item 14, nós temos sustentação oral à tarde, tá? Item 15, conselheiro André, CEA, Empreendimentos Imobiliários SPE Limitado. Presidente, o item 15 também trata de direito creditório. O contribuinte apresentou recurso voluntário contra a qual que julgou improcedente a manifestação de conformidade. Nesse caso, o contribuinte declarou possuir crédito de pagamento indevido ao maior de RPJ, lucro presumido, no total de R$ 134.789,86. Referido crédito foi oriundo de DAF, no valor de R$ 215.395,21, referente ao período de apuração de 31 de março de 2010 e referido de abril de 2010. A unidade de origem deferiu o crédito porque o DAF estava completamente alocado em débitos confessados pelo contribuinte. Resignado com o despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de conformidade. Inicialmente, a DRJ... a interessada apresentou manifestação de conformidade julgada pela DRJ com os seguintes fundamentos. Porque os fundamentos aqui a DRJ vai abordar os argumentos da contribuinte. Inicialmente, a DRJ conheceu da manifestação de inconformidade, bem como da petição e documentos juntados posteriormente. Porque, no caso aqui, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade e depois apresentou uma petição com alguns documentos complementares e a DRJ acabou conhecendo das alegações e dos documentos. No mérito, a DRJ alega que no mérito, a interessada alega em síntese que, após apurar crédito oriundo de pagamento, a maior apresentou declaração de compensação, tendo deixado em um primeiro momento de retificar suas obrigações acessórias, e que, tão logo percebido o equívoco, procedeu corretamente à retificação das obrigações acessórias. Nesta defesa inicial, anexou, entre outros documentos, uma memória de cálculo do IRPJ para o primeiro trimestre de 2010. Posteriormente, apresentou petição para complementar sua defesa inicial, fazendo juntar balancete, anexo 3, que suporta os valores constantes na aludida memória de cálculo, e relatório de informe de rendimentos relativos ao imposto de renda retido na fonte, decorrente de receitas financeiras que compõem a referida base de cálculo. Consta do despacho decisório que o crédito associado ao DAF corresponde à IRPJ do período de apuração de março de 2010, no valor total de R$ 215.395,21, foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível. E mais, o ato administrativo cita não só os DAF, indicado pela própria empresa no PERDECOMP, como também evidencia a utilização do recolhimento para a extinção do débito informado na DCTF, apresentada pela interessada,
autora de ambas as declarações. Nesse ponto, também é necessário ressaltar que a DCTF constitui confissão de dívida. Compulsando-se os autos e após consultar o sistema da Receita Federal, constados que a DCTF e da IPJ mencionadas na manifestação de inconformidade foram ambas retificadas em 6/12/2002, ou seja, após a ciência do despacho decisório guerreado, reduzindo a informação para o débito de RPJ em 50.882,02, valor equivalente ao crédito pleiteado. Quanto à DPJ original transmitida em 28 de junho de 2011, a manifestante declarou como imposto de renda a pagar para o primeiro trimestre de 2010 o valor de R$ 71.544,89, menor do que o posteriormente retificado para R$ 80.605,34. Ressalto que esse valor original menor não encontra respaldo na própria documentação apresentada pelo contribuinte, tendo os valores confessados em sua DCTF desde a original apresentada em 11 de maio de 2010, consequentemente divergindo da base alegada. Atente-se agora mais especificamente ao caso sob análise, verifico que os elementos de prova carreados aos autos pela contribuinte em sua defesa inicial, além de cópias de documentos de representação do contrato social do despacho decisório da DECOMP em questão, do DAF, a origem do crédito da DCTF e da IPJ, consiste apenas na memória de cálculo do IRPJ, o primeiro trimestre de 2010. Quanto às provas que vieram com a petição protocolada posteriormente, compreendem basicamente um balancete que suporta os valores constantes na memória de cálculo e relatórios de informe de rendimentos ao imposto de renda retido na fonte decorrente de receitas financeiras que compõem a referida base de cálculo, além de um quadro que sintetiza as informações constantes no balancete e evidenciar a base de cálculo apurada. Da análise de tais elementos citados em A e B, em que pese o valor pleiteado coincidir com a demonstração da memória de cálculo contida na manifestação de inconformidade, e o quadro sintético contido na petição posterior evidenciar o mesmo valor a partir das informações contidas no balancete, não há qualquer elemento contábil documental que estabeleça o valor efetivamente devido para o tributo em questão neste período, nem a demonstração da contabilização das operações que resultaram nesse novo valor a menor para o IRPJ. Conforme estipula o RI, no dispositivo aqui reproduzido, é necessário comprovar o montante do tributo devido, o que inclui as razões da sua redução em relação à declaração anterior, com documentos hábeis, o que pressupõe, entre outros quesitos, o complemento das informações elaboradas unilateralmente por parte da empresa, com elementos de fontes externas, tais como o detalhamento das despesas e das receitas que tiveram alteração contendo os comprovantes respectivos, a explicação contábil sobre as correções efetuadas no faturamento ou em alguma conta de apuração do resultado também comprovadas documentalmente, etc. Tal fato faz com que se possa afastar, por exemplo, a eventual possibilidade de existir algum equívoco na contabilização desse período que leva ao recolhimento a menor de RPJ. Adicionalmente, ainda como óbice ao reconhecimento, não há como se conseguir garantir que os excertos de folhas 5 e 6, 36 a 45 e 116 são parte da escrituração do contribuinte mantida com as disposições legais aplicáveis, necessário segundo os ditames do artigo 923 do RI. E mesmo que se confirmasse tais disposições, não é possível deduzir, com base exclusivamente nesses papéis, que o valor devido para o tributo em tela foi alegado pelo interessado. Mais à frente também a DRJ menciona que a DCTF ela foi retificada após o despacho decisório e que neste caso a comprovação dos valores retificados em DCTF na seara de reconhecimento do direito creditório deverá estar acompanhada de elementos de prova suficiente para o convencimento da autoridade fiscal quanto ao erro praticado no documento retificado. Dessa forma, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração contábil e fiscal da empresa poderia comprovar o montante do tributo devido no período e que o pagamento indevido ao maior, efetuado em DAF, daria ao interessado o crédito passivo de ser restituído ou compensado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial juridicamente válido para a busca da verdade material. No tópico seguinte, a DRJ denegou a impugnação à multa e aos juros de mora por possuir impressão legal e por ser a atividade da autoridade administrativa absolutamente vinculada. Por fim, a autoridade julgadora rejeitou também o pedido de diligência por considerado prescindível.
Rejeitou também o pedido de produção de provas por não se enquadrar no rito do PAF. Cientificado do recurso, a contribuinte alega que os valores escriturados na SCD convergem com aqueles declarados em DPJ e escriturados nos balancetes, os quais já foram apresentados, que a receita bruta no valor total de R$ 4.259.527,22 é formado pelas seguintes contas contábeis e apresenta um quadro demonstrativo, que os acréscimos na base de cálculo são no valor de R$ 10.406,25 e são formados pelas seguintes contas contábeis, que a DCTF retificadora não ficou retida em malha e que nas informações contidas na ECAC extrai-se a existência de um crédito disponível de R$ 134.789,86, mesmo valor pleiteado na DECOMP. E apresenta um quadro também do ECAC. Que se pode verificar da documentação previamente apresentada, memória de cálculo, comprovante de arrecadação, escrituração contábil assinada por profissional legalmente habilitado, a recorrente realmente apurou débito em valor inferior a pago e declarado na DCTF original. Em seguida, apresenta a jurisprudência do CAF e argumenta a prevalência do princípio da verdade material. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para uma análise detalhada pela unidade da Receita Federal, é o relatório. Partindo para o voto, conheço do recurso voluntário. Trata-se de típico caso em que a contribuinte, ao pleitear um pagamento indevido a maior, deixa de retificar a DCTF para reduzir o valor do crédito tributário constituído e confessado. No caso dos autos, a interessada, após a emissão do despacho decisório, percebeu o equívoco cometido e apresentou junto à manifestação de inconformidade a DIPJ retificadora, onde consta na ficha 14A o valor de R$ 80.605,34 de RPJ devido, e a DCTF retificadora com o valor de R$ 80.605,35. Em seguida, a contribuinte apresenta uma petição com um quadro com a síntese das informações do balancete, folhas 218 a 227, onde demonstra a apuração do IRPJ do primeiro trimestre, conforme o recorte a seguir. E aí o contribuinte apresenta esse quadro demonstrando a apuração. Apresenta ainda um quadro que sintetiza os informes de rendimentos relativos ao IR-fonte, decorrente das receitas financeiras que compõem a base de cálculo do tributo. Como relatado na peça execução, a contribuinte também busca detalhar a receita bruta do período da apuração, relacionando cada tipo de receita com as contas contábeis. Pois bem, analisando-se os autos, entendo que a contribuinte apresentou fortes elementos que demonstram indícios, ou pelo menos inícios de provas que corroboram o equívoco cometido na apuração. Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o despacho decisório, não fora oportunidade a DRF examinar a validade de suas informações, nem a documentação apresentada a posteriori. Como se trata de pagamento indevido a maior que necessita de uma análise mais pormenorizada dos elementos que compõem a base de cálculo tributável, entendo que a diligência é a medida necessária para que a unidade fiscal possa analisar os elementos constantes dos autos, mas porque o balancete apresentado não se encontra completamente legível, provavelmente por conta da digitalização. Diante do exposto e considerando no artigo 18, entendo que a diligência é a medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado. Conclusão: ante exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que esta analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DIPJ e na DCTF retificadora e dos documentos apresentados aos autos, bem como confirme a existência e disponibilidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido a maior e RPJ do primeiro trimestre de 2010. Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar cópia legível do balancete ou outra documentação contábil fiscal complementar que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito. Como voto, presidente. Alguma dúvida, gente? Tô Câmara. Acompanho o relator, presidente. Tô Daniel. Com o relator, presidente. Tô Carlos. Presidente, eu vou acompanhar o relator, mas eu, sinceramente, a minha primeira inclinação seria de negar provimento, sabe? Porque realmente o balancete é absolutamente ilegível, foi juntado lá na impugnação, né? A DRJ
avisou que aquilo não fazia prova do direito e ele, no recurso voluntário, não dialogou com a decisão de piso de forma a complementar, né, só trazer um balancete legível, né, uma coisa assim, né, um mero demonstrativo não é comprovação. Mas eu assim, acompanho, não me oponho à diligência. Ok. Doutora Luciana? Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar? Com o relator, presidente. Doutora Letícia? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. Doutor Itamar, a gente teria condições de julgar nos próximos 9 minutos esse processo aqui, o item, deixa eu ver aqui, item 21, FPIL. Vamos tentar? Então vamos lá. Vamos lá? Doutor Itamar, item 21, recorrente FPIL Companhia Limitada. Um segundinho, senhor presidente. Estou abrindo ele. Bom, eu vou falar um pouco, alguns comentários antes de começar o relato, para ser mais rápido. Em regra, quando você vai usar um pedido, um crédito que é decidido judicialmente, você precisa inicialmente fazer o pedido de habilitação. Aí o auditor da Receita verifica se de fato o detentor do crédito foi polo ativo na ação, enfim, habilita o crédito. Com base nesse processo, ele faz a decomp lá e informa o processo judicial que foi habilitado pela Receita. Então, antes de ele entregar uma declaração de compensação com crédito oriundo de processo judicial, ele tem que fazer um processo de habilitação na Receita. O auditor lá que analisa o processo de habilitação habilita o crédito através de um despacho decisório e esse processo é indicado lá na decomp para ele compensar com o eventual débito dele. Ou seja, ele entrou primeiro judicialmente, ganhou, habilitou o crédito na Receita e entrega a decomp. Esse despacho decisório de habilitação, caso ele não concorde, cabe recurso hierárquico, com base no artigo 56 da Lei Geral do Processo Administrativo. Ou seja, se ele não foi habilitado o crédito, ele entra com recurso hierárquico. Caso, por outro lado, um outro comentário que eu queria dizer antes de relatar, porque eu acredito que dá para relatar rapidamente, se ele informar o crédito dele, que ele já entregou em alguma declaração de compensação em outra declaração, como ele já entregou o crédito, e é uma declaração por crédito, se ele entregar outra, essa outra vai ser considerada não declarada, porque ele já declarou aquele crédito, aquele crédito não vai poder ser objeto. Então, tem algumas situações que a legislação diz, não declarada a compensação. A autoridade fiscal, para analisar aquela compensação, ele verifica que se enquadra naquelas hipóteses de compensação não declaradas, aí ele considera não declarada. Essa decisão, esse despacho decisório que diz que a declaração é não declarada, também cabe recurso hierárquico. Então, são duas coisas. Uma é o pedido de habilitação do crédito. O cara entendeu que não habilitou o crédito judicial. É recurso hierárquico. A outra situação de declaração, de considerar a declaração não declarada, também essa decisão cabe recurso hierárquico. Acontece que a gente está diante de um processo de multa isolada. Eu coloquei em vermelho aí algum comentário que talvez facilite, porque ele está um pouco bagunçado. A autoridade lançadora, antes da revisão interna, procedimento de revisão interna, a autoridade lançadora verificou que tinha decomps, multa isolada em cima de estimativa, pagamento de estimativa não recolhido. Aí a autoridade lançadora viu, peraí, ele declarou essas estimativas em decomps, mas está em discussão. Aí ela considerou não declarada essas decomps, porque estava em discussão, e lançou a multa isolada. E o contribuinte alega, dentre outras, fez as alegações da impugnação, que eu vou acabar lendo, a decisão, inicialmente a DRJ baixou em diligência para juntar o processo de habilitação do crédito, ou seja, a gente está diante de um processo que foi a multa isolada em cima de estimativa não recolhida. A DRJ baixou em diligência para verificar o crédito da decomp, do outro processo. Após baixar em diligência, retornou os processos com um relatório conclusivo, que também falando do crédito. Esse crédito
processo de habilitação, esse crédito que eles estão discutindo, se refere a outro processo, que é o processo da Decomp, e ele tentou compensar essas estimativas. Ou seja, ele entregou uma Decomp para compensar a estimativa, aí começou uma discussão lá, que esse crédito que ele informa naquela Decomp é o processo de habilitação de crédito. Ele provém de decisão judicial. Então, é uma discussão de mérito de crédito para compensar essas estimativas num outro processo. A auditor fiscal verificou que está tendo essa discussão, entendeu como não declarada a compensação e lavrou a multa isolada por falta de recolhimento. Enfim, se eu não fizesse toda essa introdução, talvez seria um pouco... Eu não sei se eu consegui ser claro, porque para compreender a situação não é difícil. Questão de organizar os fatos aí que ocorreram. Então, vou começar agora a relato. Em síntese, em procedimento de revisão interna, a autoridade lançadora verificou que os valores de estimativas, no caso não foram 2, não foram pagos nem declarados. Informa que essas decomps, final 4502-5793, foram apresentadas para compensar os débitos apurados, mas após análise dessas declarações, considerou-as não declaradas, com fulcro no parágrafo 3º do artigo 41, aí exposto. Porquanto considerou que se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa. Assim, ele lavrou o auto de infração de multa isolada em função da ausência de quitação das estimativas do imposto de renda referente ao ano calendário 2010. Esse processo se refere à multa isolada do imposto de renda, que é o paradigma. O outro processo é o repetitivo, que é o mesmo caso em relação ao CSLL. Diante das alegações apresentadas na impugnação sobre os processos em que se discutem as decomps, o outro processo, que ele tentou adimplir a estimativa, baixou-se o processo em diligência para a juntada do processo de habilitação do crédito e cópia das decisões proferidas naqueles processos, com um relatório conclusivo. Em resposta, juntaram-se os documentos, enfim, aí a DRJ decidiu, informou que a análise do suposto crédito ocorreu nos autos do processo final 2008-66. Como nesse processo que se refere aos créditos, a DRJ também lá em primeira instância julgou improcedente, a DRJ aqui nesse processo não teve autuação. Ou seja, estava discutindo se iria compensar a estimativa lá naquele processo, ela verificou que a DRJ em primeira instância julgou improcedente lá e falou, não, então é improcedente, eu vou manter a autuação aqui. A interessada apresenta os recursos voluntários e eu acredito que já dá para partir para o voto, que eu esclareço no voto as alegações da impugnação, deixei marcado em amarelo aí, mas no voto eu vou adentrar no caso. Se for o caso, a gente vota. Em síntese, em procedimento de revisão interna, eu contei a história novamente, né? Enfim, de plano, cumpre registrar que a autoridade lançadora não deveria adentrar ao mérito no que toca à homologação das declarações, com que a interessada pretendeu extinguir as estimativas. Quem deve considerar não declarada é a autoridade que analisa a compensação e emite o respectivo despacho decisório, cuja matéria está sendo discutida no processo de crédito das decomps. Considerando que as decomps foram entregues em 2013, indicando a multa e juros para indimplir as estimativas referentes ao ano 2010, antes do procedimento de revisão interna e do auto de infração, que ocorreu em 2014, não há que se falar em multa isolada por falta de recolhimento de estimativa. Ou seja, ele entregou a decomp para adimplir a estimativa. Confessou a estimativa, inclusive, né? Começou a discussão. Aí a autoridade verificou que está em discussão, acredito que se confundiu, e falou, olha, declaração não declarada, e lavrou a multa. Outro, assim, pelo mesmo motivo, considero improfícua a diligência realizada para juntar os processos de habilitação de crédito, tendo em vista que a análise do mérito quanto à legitimidade do crédito consequente à homologação das decomps, como bem exposto pelo jogador Lacô, será realizada no processo de crédito. Em consulta a esse processo de crédito, ele foi retirado de pauta, em sessão de 17 de março de 2020. Enfim, o processo tem discussão em relação às decomps. Considerando assim que o motivo para o lançamento da multa isolada foi não reconhecimento das compensações declaradas referente aos débitos de estimativos de imposto de renda, constantes destas decomps, né, final 4502-5793, e como exposto no voto condutor da decisão de piso,
a análise do crédito está nesse processo, né, que está pendente de decisão definitiva, a meu ver seria o caso de nulidade da decisão proferida, tendo em vista a impossibilidade de se decidir acerca da presente autuação. Seria uma prejudicial, né, externa. Ou seja, se ele não tinha crédito para adimplência estimativa, seria uma prejudicial, mas caberia aguardar o desfecho naquele processo para se decidir a legitimidade do lançamento aqui em análise. No entanto, como exposto, as DECOMs foram entregues antes da autuação. Foi entregue em 2013, a autoinfração foi elaborada em 2014. As estimativas estão confessadas e serão cobradas mesmo que não haja o crédito. Ou seja, mesmo que lá não tenha crédito, ela está confessada. Assim, não há que se falar em multa isolada por falta do recolhimento estimativo, que leva à nulidade do próprio auto de infração. Então, dessa forma, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento. Esse é o voto, senhor presidente. Está aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário? Algum questionamento ao relator? Podemos passar a votação? Doutor Caveirão. Pois não. Ele poderia até fazer o lançamento, mas ele não pode exigir essa multa sem desfecho da análise do crédito. Isso aí ele é decorrente daquela solução a ser dada na análise do crédito, está correto? Eu entendo correto também. Eu acompanho o relator. Doutor Daniel. Com o relator presente. Doutor Carlos André. Acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutor André. Com o relator presente. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. Ok? Com isso, a gente encerra, pediria o apoio que parasse a gravação, encerra a sessão da manhã do dia 15 de